E aí, turma, tudo bom com vocês? Dando continuidade à nossa viagem na unidade cirúrgica, vamos justamente falar da diferença. Cirurgia ou operação? O que é que vocês acham? É a mesma coisa, tá, gente? Às vezes o cara fala, pô, vou realizar uma operação, mas só que a cirurgia é uma coisa mais atualizada, essa terminologia, tá bom? Mas ambos significam a mesma coisa, que é o tratamento de uma doença, lesão, deformidade interna ou externa, com o objetivo de reparar, corrigir ou aliviar um problema físico, tá bom? Exemplo, cálculo renal, que é nefrolitíase. Enxerto de pele, queimadura, você retira de um local saudável e põe no local que está ruim. Uma escoliose, que a terminologia é chamada de artrodese da coluna, tá bom? Você vai fazer ali uma reparação, tá bom? E qual a diferença de cirurgia hospitalar ou ambulatorial? A hospitalar é algo mais complexo, é algo que requer um equipamento de alta complexidade, por exemplo, respiradores, um aspirador, dependendo da cirurgia, cirurgia cardíaca, precisa fazer a retirada do sangue. Então, são uns equipamentos que só nos hospitais terciários que você vai conseguir ter esse alcance, tá bom? Uma equipe especializada, quer dizer, que é uma equipe treinada para atuar em determinadas situações de risco, por exemplo, uma parada cardíaca. Ele evoluiu para a parada cardíaca, tem a equipe está coesa para atuar nessa situação. Pode levar a internações, um tempo demorado, diferentemente da parte ambulatorial. Essa é uma cirurgia menos complexa, retirada de uma ai, gente, esqueci agora. Retirada de uma vasectomia. Vamos voltar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a essa viagem na comunidade cirúrgica, tá bom? Aí a gente vai entender, cirurgia ou operação é diferente? Não, pessoal, é a mesma coisa. Atualmente, o termo cirurgia é mais utilizado, mas significa o tratamento de uma doença, lesão ou deformidade interna ou externo com o objetivo de reparar, corrigir ou aliviar o problema físico. Por exemplo, cálculo renal, que é a nefrolitíase, tá? É um caroçozinho que fica ali na parte do rim. Se for para a uretra, meu amigo, é uma dor horrorosa. Enxerto de pele, que são casos de queimadura de terceiro grau, você tem que tirar a pele de um local sã, tem que ser seu, para ser colocado naquele local que está com deformidade. No caso de artrodese da coluna, que é a escoliose, geralmente nas salas cirúrgicas utiliza-se muito esses termos, essas terminologias. Sala 1, artrodese da coluna. Sala 2, nefrolitíase. E aí sucessivamente, tá bom? Olha só, qual a diferença de cirurgia hospitalar para ambulatorial? A diferença é imensa, pessoal, imensa. Por quê? No hospitalar são cirurgias complexas, cirurgia do coração, cirurgias pulmonares, cirurgias que requerem um equipamento de alta complexidade, respirador, aspirador, e aí sucessivamente. E além disso, ainda precisa de uma equipe que seja especializada, uma equipe que saiba atuar no momento de necessidade. Um exemplo, uma parada respiratória. A pessoa já sabe o que vai fazer. As medicações que vai utilizar, adrenalina, atropina, amiodarona, e aí sucessivamente, uma quantidade de medicações excessivas. Ok? Sem falar da demora do tempo de internação. Já na ambulatorial é muito mais tranquilo, menos complexo, cirurgia simples, uma vasectomia que a pessoa vai lá, amarrou ou cortou ali e já não passa mais o espermatozoide.
Uma coisa bem mais simples, tá? Fez, dispensou aí que a pessoa pode ir para a residência, pode fazer uma compressazinha no local, pode fazer isso, aquilo, outro, tá? E geralmente a recuperação é um período bem pequeno de tempo, ok? Olha só, cirurgia hospitalar, cardíaca, transplante de órgão, cesariana. No ambulatorial tem a fimose, epiólogo, ginecomastia. Vencendo unidade cirúrgica, olha, dependendo do risco de vida, a cirurgia pode ser classificada como eletiva, ela pode viver com esse problema toda a vida, não vai ocasionar problema nenhum nela, no paciente. Já de urgência, não. Ela pode esperar, mas ela tem que ser retirada, isso aí, tá? A de emergência, não. A pessoa estava andando na rua, tal, correndo, de repente, uma bala perdida. Perfurou o pulmão. Tem que ir para a sala de cirurgia? Sim. É de emergência ou de urgência? De emergência. Então tem que ser naquele momento, tá? Olha só, dependendo da finalidade da cirurgia, pode ser classificada como? Pode ser diagnóstico, que é aquela biópsia que você tira para fazer o diagnóstico, se é maligno, se é benigno e tal. Tem a paliativa, que tem a finalidade de atenuar ou buscar uma alternativa para aliviar o mal, mas não cura a doença. É algo paliativo. Por exemplo, a abertura de um orifício artificial para sair de fezes. É algo paliativo, mas ele não fez a ressecção do tumor intestinal. Tá bom? Tem a bolsiclostomia. E aí, por onde saem as fezes. Ou seja, a trajetória foi interrompida, mas não resolveu o problema. Tá bom? Essa bolsiclostomia a gente vê muito em fundamento. Eles ensinam como você fazer a lavagem, ou muitas vezes como retirar essa bolsa e colocar uma outra. Tá? Aí a gente tem a curativa, que o objetivo é retirar, corrigir a causa da doença, devolvendo que a saúde ao paciente. Às vezes é necessário a retirada parcial ou total de um órgão. Por exemplo, uma apendicectomia, que é a retirada do apêndice. Pronto, tirou, acabou. O reparador, que reconstitui artificialmente uma parte do corpo lesado por enfermidade ou traumatismo, só repara. Tá? Por exemplo, enxerto de pele em queimados. Tem a reconstrutora também, que é realizado com objetivo estético ou reparador para fins de embelezamento. Rinoplastia. Tá? Você fez a plástica ali. Mamoplastia. Às vezes o seio era muito grande, ou entre outros, aí deu aquela arrumada. Ficou legal, ficou ótimo. Nós temos aqui também as características físicas da clínica cirúrgica. Tem a sala para chefia de enfermagem, onde fica ali o enfermeiro. Prepara a escala que planeja algo para a equipe, para melhorar ali os procedimentos. Então, tem essa sala especial. Tem a sala de reuniões onde todo mundo se reúne para planejar, avaliar os serviços, como é que está, se precisa melhorar nisso, naquilo outro. Tem a secretaria, que mexe com a papelada. Tem um posto de enfermagem, onde o pessoal reúne ali as medicações, eles se reúnem para fazer os procedimentos. As enfermarias, o apartamento onde fica ali os pacientes. É claro, gente, que vai depender de cada unidade, cada hospital. Você pega o Hospital Brasília, por exemplo, você vai ver que a estrutura é tremenda. Aí você pega o Hospital de Samambaia, aí a gente tem a Copa, mas todos vão ter esse departamento, tá, gente? Só que tudo vai depender da estrutura. Tem o Arsenal, que é a área onde são armazenados os materiais estéreis, é chamado arsenal. Tem o expurgo, que é o local apropriado para lavar, desinfectar, enxaguar, secar os materiais sujos. Então é lá no expurgo. Ok? Só recapitulando, a sala para chefia de enfermagem, sala de reuniões, a secretaria, o posto de enfermagem, onde vão fazer onde você vai planejar os procedimentos, a enfermaria do apartamento, onde os pacientes ficam, a copa, onde você ali pode tomar um cafezinho, tomar uma água, o arsenal, onde ficam armazenados os materiais e o expurgo.
Nós temos a equipe cirúrgica, que é um conjunto de profissionais ocupacionais que, no processo dinâmico e interativo, presta assistência sistematizada e global ao paciente. Ou seja, ele visualiza o paciente como um todo. Antigamente não era assim. Ele só visualizava o quê? A área que deveria ser operada. Hoje, não. Depois que introduziram a cirurgia segura, eles tentam visualizar como um todo. Não estou dizendo que isso acontece na prática, mas no papel deve ser assim. Finalidade: realizar intervenções cirúrgicas e encaminhar o paciente à unidade de origem nas melhores condições possível de integridade. Esse é o objetivo. Tá? Servir de campo de estágio para formação, aprimoramento de recursos humanos. Então, também, esse é o objetivo. Para dar continuidade ao tratamento, ao andamento de todo o sistema. Então, precisa realmente estarem todos ali ambientados, tá? Em busca de fazer o melhor ao paciente. A localização é uma área independente da circulação geral. É independente, ela tem que ser diferenciada, não pode entrar qualquer pessoa ali. Local de pouco ruído para reduzir os estímulos sonoros que possam interferir na concentração da equipe cirúrgica e desencadear estresse no paciente. Então, tem que ser um ambiente mais harmonioso possível. Próximo das unidades de internação cirúrgica, pronto-socorro e UTI. Por quê? Se tiver qualquer alteração desse paciente, e aí você tem como dar o andamento a ele, e não tem como ficar naquela sala cirúrgica. E aí você encaminha ele à UTI, a esses cuidados intensivos. E aí sucessivamente. Esse é o ideal, tá bom? As salas cirúrgicas, geralmente algumas, principalmente da parte cardíaca, é 36 metros quadrados. Claro que vai depender de quê? De cada hospital. Tá joia? Aí nós temos as áreas. Tem as áreas não críticas, que são as áreas hospitalares não ocupadas por paciente, por exemplo, escritório, depósito, etc. Essas são as áreas não críticas. As áreas semicríticas, são todas as áreas hospitalares ocupadas por paciente portador de doença infecciosa, porém de baixa transmissibilidade, tá bom? E de doença não infecciosa também. Por exemplo, uma área semicrítica, enfermaria, ambulatório, tá? Áreas não críticas, escritórios. E as áreas críticas? São aquelas áreas que se verifica a depressão da sala de resistência anti-infecciosa do paciente, por exemplo, sala de parto e de operação, unidade de tratamento intensiva, é considerado uma área crítica, aquela sala de hemodiálise. E as áreas contaminadas, professor? O que é? São aquelas que tem presença de quê? De pus, de secreção, de sangue, excreções. Essas são consideradas áreas contaminadas. Só recapitulando, então a gente tem as áreas não críticas, o exemplo do escritório, as áreas semicríticas, que são as enfermarias, as áreas críticas, que são as UTIs, infantil, adulto, neonatal, e as áreas contaminadas. As salas operatórias são os lava-pós, vestuários, sala para condicionamento de órgãos e sangue, sala de depósito, secretaria, sala de estar, copo, tudo faz parte dessas salas operatórias, tá? E a sala de recuperação pós-anestésica, porque aí você tem a sala de operatórias, que você realmente necessita, a pessoa saiu da cirurgia, ela tem que tomar uma água, alguma coisa assim, e tem onde deixar o material, que é o expurgo, e sucessivamente. E aí você tem a sala de recuperação pós-anestésica, que é chamada SRPA, que depois que realizou a cirurgia, o paciente que está estável, ele vai para essa sala, recuperar da anestesia. Ok? Mas aí, se ele apresentar uma piora, é claro, você tem que chamar anestesista e retornar à sala cirúrgica. Nós temos também a CMR. Tem gente que se amarra, acha top trabalhar na CMR, porque vai mexer só com os materiais e equipamento usado na clínica cirúrgica, nas unidades do hospital. Essa CMR pode ser centralizada ou não, tá bom? Aí nós temos o paciente cirúrgico.
Cada paciente reage de uma forma, tentando se proteger do sofrimento adquirido e adquirindo atitude diferente e defensiva. Tem uns que aceitam, mas tem uns que não aceitam, tem uns que ficam resistentes, ansiosos. Então, é muito variado, né? Não é uma ciência absoluta esse paciente. Uma cirurgia pode ser simples para um e complicada para o outro, pois o dimensionamento de medo e tranquilidade depende da preparação do paciente. Essa preparação que a gente fala vai passar, inclusive, pela família. Se você tem uma família consciente, orientada, então, geralmente é mais tranquilo. Quando as pessoas realmente não têm uma orientação específica, aí você tem uma certa ansiedade, não, eu vou morrer, é isso, aquilo, outro e tal. Então, aí cabe à equipe de enfermagem, à psicologia, quando tem, buscar harmonizar esse paciente. A cirurgia para muitos representa o quê? Uma solução dos problemas, mas para outros significa o quê? Uma ameaça à própria vida. Quantas pessoas já disseram, eu vou para a cirurgia, mas eu tenho certeza que eu não vou voltar? Acontece muito isso. Como solução, é o alívio da dor, do incômodo, da insegurança com relação à doença. Para muitos é isso, vai resolver minha situação, vai parar esse incômodo, vou, vou sair dessa com tranquilidade. Mas para outros, significa um momento realmente de uma ansiedade muito grande. Esteticamente significa beleza, correção. Não, eu vou fazer cirurgia que vou ficar lindo e maravilhoso. Com ameaça, outros já dizem assim, com ameaça para a vida, está relacionado ao medo, desconhecido, anestesia da cirurgia e suas implicações. Então, quando você consegue apresentar a equipe, você consegue amenizar esse sofrimento mental dessa pessoa. Eles começam a ter mais confiança. Então, é uma forma de você amenizar um pouco mais o sofrimento dessas pessoas ansiosas. O momento em que o paciente vê a sala, os equipamentos, os cirurgiões, também causa uma grande ansiedade. Para alguns, o sentimento de medo, insegurança, desespero cresce bastante. Se ele já está inseguro, quando ele vê a equipe, aí pronto, desaba. Para o outro, não representa nada, é simplesmente um ato cirúrgico. Não, doutor, beleza, pode fazer. Pronto. A importância da equipe de enfermagem nessa fase é fundamental para permitir segurança, tranquilidade e confiança. Você vai sair bem dessa, vai dar tudo certo, tal, apoiar isso. Só outra coisa, gente, mas para essa equipe estar bem harmonizada, a gente tem que estar bem, pessoalmente. Tá? É importante você estar bem consigo mesmo, para você conseguir transmitir essa tranquilidade a nossos pacientes, às pessoas que realmente estão bem ansiosas. Um abraço a todos e até mais.